quando eu me formei engenheiro na Escola Politécnica, eu tinha várias opções de emprego naquela época. Eu estou falando de 75. E a que mais me fascinou foi o convite que recebi para vir para montar o Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Foi o meu primeiro encontro com essa cidade que me adotou e na qual eu fiz a minha carreira profissional, constituí minha família, meus filhos foram aqui criados. Depois tive o privilégio de dirigir a nossa universidade e, na sequência, por 8 anos, a nossa cidade. Então, o meu encantamento com São Carlos nasce exatamente da decisão que eu tomei como engenheiro formado de ser professor de engenharia, de formar novos engenheiros para o Brasil. E, a partir daí, a educação, ela esteve presente todo o tempo, lutar por uma educação pública de qualidade, pelos salários dos professores. Tanto é que eu presidi um sindicato, inclusive, nacional, local e nacional de professores, e nós lutamos para uma universidade de qualidade que pudesse ajudar o Brasil a ter competitividade da sua economia e justiça social para o seu povo. E me orgulho muito dessa trajetória, porque ela foi uma trajetória de muitas conquistas. Aqui em São Carlos, como prefeito, bom, a UFSCar se tornou, e eu pude contribuir, uma das universidades mais importantes do nosso país. Eu contribuí como vice-reitor e reitor, como professor também. Depois, como prefeito, nós fizemos tanto pela educação que hoje, quando nós podemos comemorar que o índice de desenvolvimento humano da nossa cidade alcança o extraordinário patamar de 28º município do Brasil em melhor qualidade de vida, e a escolaridade da população é um dos 3 parâmetros que pesam, você se lembra, renda no IDH das Nações Unidas, renda, a longevidade e a escolaridade. E a nossa cidade, portanto, figurar no universo de 5.565 municípios como a 28ª é algo que todos nós que contribuímos para o sucesso de São Carlos temos o direito de comemorar. E o fato é que nós, de fato, temos uma cidade bastante rica do ponto de vista educacional. Quando eu vou para o Congresso Nacional, eu dou uma sorte imensa. Eu já sou eleito no 2º ano do meu mandato, ano passado, como presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. Logo estreando como deputado no primeiro mandato. E por conta dessa história do meu currículo, de ser doutor em engenharia, de ter essa passagem que nós falamos. E aí, Leite, foi uma experiência absolutamente fascinante ter sido presidente. Eu deixei, por 1 ano, a cadeira de presidente da comissão. Vários projetos importantes de educação e cultura passaram, e na minha prestação de contas, que eu estou tendo o prazer de entregar uma cópia a você e colocar à disposição dos ouvintes, você vai ver que a coisa que eu mais me orgulho, porque eu fui protagonista, isso eu não vou deixar perder na minha história, é que eu fui o primeiro parlamentar a defender que uma fonte de financiamento extra viesse para a educação, no caso, os royalties, a riqueza advinda da exploração do petróleo no Brasil, que chama-se royalties do petróleo. Essa palavra inglesa quer dizer que todo o petróleo que uma empresa, seja a Petrobras ou uma outra, explore no Brasil, ela vai ganhar dinheiro com a venda do petróleo, não é verdade? Uma parte disso volta para o povo. E a lei atual decide que não só os estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e as cidades marítimas desses estados recebem, como sempre recebiam, apenas essas, o fruto da riqueza do petróleo. A lei mudou, todos os municípios brasileiros vão receber, vão compartilhar da riqueza que é brasileira, que está no mar em especial, e todos os estados da federação. A lei decidiu isso, e a pergunta é o que fazer com o dinheiro que chegará nos municípios, todos os municípios, todos os estados. Eu apostei, quando estávamos fazendo o Plano Nacional de Educação, que é decenal, que para nós aumentarmos a participação dos gastos de educação, dos investimentos educacionais em relação à riqueza nacional, ao PIB, nós precisamos de uma fonte extra, porque ninguém ia aumentar imposto. Não é uma política certa aumentar imposto, nós precisamos encontrar fontes outras. Passou isso na reunião do Plano Nacional de Educação, a presidenta Dilma adotou a bandeira. É bem verdade que ela dobrou, inclusive, a proposta, porque eu falava em 50% à época. Há um artigo meu que você conhece no jornal Folha de São Paulo, página 3, dia 2 de julho deste ano, em que eu protagonizo o processo de não vamos desperdiçar a sorte grande, o bilhete da sorte grande, que é
a riqueza do petróleo. É como uma pessoa com dificuldades financeiras ganha o bilhete da loteria, ao invés de fazer investimentos para garantir o seu futuro da população, queima, torra, incinera no dia a dia com gastos quaisquer. Era isso que certamente os prefeitos, os governadores podiam fazer se não houvesse uma vinculação. Conseguimos a vinculação, depois melhorou, porque a presidenta Dilma encaminhou essa proposta. O Congresso, a partir das vozes das ruas, das manifestações de junho, e considerando que havia um rombo, e há um rombo muito grande nas contas da saúde pública, que traz problemas para o Brasil todo, uma vez que quando caiu a CPMF, há 5 anos atrás, nada foi colocado no lugar. O sistema de saúde pública, os ricos ganharam porque o imposto do cheque parou, mas os pobres perderam porque deixaram de ter uma alimentação de recursos para o sistema saúde pública. Então, o Congresso Nacional resolveu não colocar tudo na educação, mas colocar 1/4 dos recursos na saúde pública e 3/4 na educação, ou seja, 75% dos recursos da riqueza do petróleo a ser explorado, produzido, vendido e usado nas suas transformações, vai para a educação pública, irão para a educação pública e 25% para a saúde. Então, como eu participei, propus, formulei, escrevi, protagonizei essa luta, eu fico muito, muito feliz. Talvez os ouvintes não consigam perceber isto, o que eu estou falando, com uma maior precisão, porque é um tema mais complexo, é de como investir mais recursos na saúde pública. Mas com o tempo, o orçamento do MEC, que do governo Lula para cá já cresceu 3 vezes, fazendo com que a educação, que antes a gente aplicava 3,1% do PIB, era 3,5% do PIB, passasse a 5,1%, só para os ouvintes terem uma ideia, as maiores nações do mundo investem tanto dinheiro na educação que dá na ordem de 7% em média. Os Estados Unidos, Japão, os países mais ricos do que o nosso, aplicam 7%. Quando o Lula assumiu, o Brasil aplicava metade do recurso, porque a educação era tão ruim. Aí que o Lula subiu para 5,1%, e nós queremos subir para 10%. Em 10 anos, que é a bandeira dos 10% do PIB para a educação, que eu levantei junto com as entidades da sociedade, colegas meus parlamentares de vários partidos. Para isso precisa de um dinheiro a mais. E eu quero só destacar esse ponto para os seus ouvintes, que eu me sinto como deputado federal muito feliz, muito, eu diria até honrado de ter ajudado o Brasil, porque os filhos dos nossos ouvintes vão ter uma educação melhor, porque haverá uma fonte de recurso que é uma parte da riqueza da exploração do petróleo que Deus nos deu, que está no pré-sal, que volta para os municípios e obrigatoriamente 75% vão para a educação e 25% para ajudar os prefeitos a melhorar a saúde do SUS. Nas manifestações de junho, 4 destaques eu colocaria naqueles movimentos, na minha opinião, espetaculares que aconteceram. As 2 primeiras dizem respeito à educação e saúde. Melhor qualidade da educação, melhor qualidade da saúde pública, porque quem não pode pagar tem que receber. A outra coisa que foi o mote principal em São Paulo e no Rio é diminuição da tarifa do transporte urbano e melhoria da qualidade do transporte urbano. E na sequência, um questionamento forte da classe política com uma exigência de reforma política para que os políticos passem a representar melhor o povo, acabar a corrupção, acabar desmando. Tudo isso a presidenta Dilma, você sabe, transformou numa proposta de plebiscito, encaminhou, Leite, ao Congresso e, lamentavelmente, os meus colegas do Congresso engavetaram. Mas nós estamos neste momento, Leite, eu quero aproveitar as ondas da realidade, o teu programa em especial pela audiência que tem. Eu estou muito empenhado e falamos muito ontem na plenária com os militantes e os dirigentes que vieram a São Carlos, que é muito importante que todos se engajem nessa luta que a sociedade está levando, que se chama Movimento Eleições Limpas, que está no site, que eu vou passar no seu programa também aqui, em que nós nos comprometemos, como foi no Ficha Limpa, nós nos comprometemos, e é possível fazer ainda, uma mudança para as eleições de 2014, porque o poder econômico, Leite, ele tem cada dia mais interferido no resultado das eleições. Você sabe que nós fizemos um levantamento, os 5 maiores empresas entre bancos e construtoras que aplicaram recursos para eleger deputados, a maior parte destinou para
os deputados que defendem os interesses empresariais. Os que defendem o interesse dos outros setores da sociedade, que são só 20% do Congresso, tiveram muito pouca contribuição. E isso vai isolando cada vez mais professores, intelectuais, donas de casa, trabalhadores, líderes sindicais, líderes do campo, que têm dificuldade para captar dinheiro, porque o financiamento hoje é fundamentalmente empresarial. O Ibope deu qual dado? O Ibope, perguntado pela Ordem dos Advogados do Brasil, que encabeça esse movimento, junto com a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a Igreja, com a Central Única dos Trabalhadores, com a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, com a União Nacional dos Estudantes, estamos tentando levantar 1.600.000 assinaturas com a seguinte pergunta: você acha certo que as eleições no Brasil sejam financiadas pelas empresas? O primeiro levantamento do Ibope, Leite, deu 76% da população é contra que as empresas financiem políticos, porque está aí a confusão que aconteceu com o meu partido, chamado Mensalão, e está aí a confusão que está acontecendo com os tucanos no estado de São Paulo, com o caso que você já noticiou e noticia sempre, do desvio de dinheiro da construção do metrô e dos trens para alimentar as campanhas dos governadores tucanos Mário Covas, José Serra, Geraldo Alckmin. Entrando no site www.eleiçõeslimpas.org.br, em poucos segundos, os são carlenses, os cidadãos brasileiros daqui, os eleitores, vão ajudar a gente a colher 1.600.000 assinaturas para que tramite até 5 de outubro. Nós temos pouco tempo. Por quê? Porque é uma cláusula pétrea na nossa Constituição que diz: as regras do jogo para 2014 tem que ser mudadas, se forem mudadas, até um ano antes. Portanto, nós temos um mês pela frente. É possível o Congresso votar ainda, sobretudo aquilo que, para mim, é a coisa mais importante, e o meu mandato como deputado federal está à disposição dessa causa, que é a reforma política, acabando com o financiamento empresarial do grande capital, das grandes construtoras, dos grandes bancos, que distorcem o perfil dos elegidos, dos eleitos pelos trabalhadores brasileiros, porque põe mais dinheiro para fazer campanha na mão de quem defende o interesse do capital. E os trabalhadores, a sociedade e o resto que se danem. Ajudando a nossa indústria manufatureira nessa luta difícil pela competitividade junto ao mundo em que a China tem preços baixos e ótima qualidade. Nós estamos trabalhando na direção de ajudar com desonerações, mas também melhoria da qualidade da mão de obra, diminuição do preço da energia elétrica, que nos ajudou na nossa casa, mas ajudou a indústria também, uma série de medidas que a gente vem fazendo para ajudar a indústria nacional a produzir mais, gerar mais emprego no nosso país. Nós temos o mundo todo, a indústria de ponta que faz os remédios contra câncer, contra a AIDS, contra as doenças mais graves, ela tem direitos patentários, quer dizer o quê? Por 20 anos ninguém pode produzir aqueles produtos. Aí elas ficam com um monopólio, o preço é caro, o SUS paga caro, os prefeitos pagam caro, e nós queremos flexibilizar a lei de patentes para não ofender o direito de propriedade intelectual que um fabricante tem sobre um produto. Mas quando for de interesse social, cair a patente. É esse o objetivo. Para diminuir o custo e mais pessoas poderem comprar. Cá entre nós, né? A Câmara só está dando vexame, eu fico envergonhado das coisas que a gente faz. O que aconteceu na quarta-feira com a gente não caçar um criminoso que desviou dinheiro público, condenado a 13 anos, que vai ficar no chilindró 13 anos, e os meus colegas não foram capazes de caçar o mandato de um cara como esse, se escondendo atrás de uma votação sigilosa, é algo que envergonha a Câmara e nós temos que pedir desculpas. Aliás, escrevi ontem no meu artigo dominical no jornal Primeira Página da Cidade, você deve ter lido, eu fazendo essa meia-culpa geral, porque tem que fazer, embora eu tenha votado pela cassação, eu me manifestei publicamente sobre isso, não me escondi atrás do sigilo do voto, mas fiquei deprimido de saber que ainda tem colegas parlamentares que defendem bandido.
Ah, eu tô tão triste. Tô triste, triste. Eu comecei, já era para estar funcionando. No governo Barba, nós demos. Isso é muito comum, infelizmente, por isso que tem que mudar a lei de licitação, porque tem empresas que ganham e depois elas não têm pernas para continuar. E a empresa que ganhou começou a obra do segundo módulo, avançou bem, não aguentou e parou. Aí o prefeito Barba teve que fazer um novo contrato público, por licitação. Uma outra empresa ganhou e aí o Barba perdeu a eleição. Entrou o novo prefeito, a nossa expectativa, o Barba deixou dinheiro em caixa, contrato vigente, dinheiro para os equipamentos que eu acompanhei como deputado federal desde a minha época. A gente esperava que o prefeito Paulo Otomani desse início imediato e concluísse, porque esse hospital é fundamental para 500 mil pessoas de 6 cidades, porque tira a pressão que existe hoje de internação sobre a Santa Casa e melhora, porque é um hospital moderníssimo, de primeira qualidade, primeiro mundo, era só concluir. E ele parou tudo porque cismou, e a palavra é essa, cismou de enfiar um ambulatório que cuida de especialidades, que cuida de um conjunto menor de pessoas, só especialidades que são importantes. Ambulatório esse que poderia ter sido construído pelo governo do Estado de São Paulo, que é um programa do governo do Estado de São Paulo, é um programa do Alckmin, esse AME, que ele parou de fazer já em várias cidades. E ele disse, inclusive para a imprensa são carlense, que o problema não é nem prédio, é a manutenção do AME que é muito cara, e ele não tinha dinheiro para dar continuidade. Mesmo assim, o Barba mandou para a Câmara aprovou destinar no Botafogo um terreno espetacular para construir o AME, e a coisa não vai para frente. Ele agora quer transformar parte, anunciou, ou a secretária, ou ex-secretária, não sei direito qual é a situação da saúde, nós estamos com 8 meses, já 3 profissionais passaram por lá, já houve um médico, depois uma outra pessoa, e agora a secretária que, pelo que eu entendi, não está mais, eu não sei se já caiu. Então nós estamos aí com 8 meses de prefeitura, 3 secretários de saúde caíram, e nós estamos sem saber o que aconteceu, e a população sofrendo. E os alunos da Universidade Federal que precisam, porque é um hospital escola municipal, mas ligado à Universidade Federal, eles acabam sendo prejudicados porque tem que fazer estágios para sua formação em outros lugares. É uma pena que o prefeito tenha tomado uma decisão tão infeliz como essa, desnecessária, atrasando ele já podia estar inaugurando e já trazer o ministro Padilha aqui para inaugurar. Aliás, como a UPA lá do Santa Felícia, que também o Barba deixou tudo pronto, dinheiro em caixa, está na hora. Santa Felícia reclama o início das atividades da unidade de pronto atendimento e a gente espera que... Vamos ver quem será o novo secretário da Saúde. O Paulo tinha dito que só pegaria gente de casa, mas não cumpriu a promessa, porque está importando secretários de outros lugares. Eu espero que seja alguém competente e possa fazer funcionar a saúde, porque a reclamação da população, você sabe, Leite, você ouve, é muito grande. Eu e o Barba tivemos uma posição muito humilde, de respeito ao Paulo Otomani. Quando o Barba perdeu a eleição, o Paulo Otomani ganhou, nós imediatamente colocamos à disposição o Barba para fazer a transição e eu para ajudar como deputado federal o novo prefeito, porque para nós a cidade está acima de tudo. A população brasileira, particularmente a São Carlense, não merece que políticos, terminado o processo eleitoral legítimo e democrático, fiquem em confronto um com o outro de maneira permanente. Terminou as eleições, tem que todo mundo dar o braço, dar as mãos, oposição e situação, porque a população não pode pagar o preço de nenhum desentendimento. E, infelizmente, não foi o que aconteceu. O prefeito Paulo Otomani me coloquei à disposição, como de vários prefeitos do nosso estado. Ontem tinham 20 prefeitos aqui, de um total que me chamaram, que vão ao meu gabinete em Brasília, ou que me chamam para audiências públicas. Paulo Otomani marcou 2 vezes e desmarcou essa audiência, não apresentou nenhuma demanda para mim como parlamentar. Eu estou trabalhando todas as emendas parlamentares para trazer dinheiro federal que me foram solicitadas, como é o caso da PAI, da Santa Casa, já citei aqui, mas liberei 4,5 milhões para o Paulo Otomani fazer recapeamento, que é o que ele está fazendo, isso é importante. Liberamos o dinheiro do PAC, que o Barba havia conseguido, para fazer no Varjão as primeiras obras daquele importante abastecimento de água daquela região, que o Barba tinha conseguido no PAC. Mas, na verdade, a gente percebe que, com muita tristeza, que o governo não consegue, o prefeito não consegue pôr em prática as suas promessas. Eu fico triste como cidadão, moro aqui,
e gostaria muito, que me coloco à disposição, não sou demandado, não sou procurado pelo meu prefeito. Eu penso que é uma pena que tudo isso esteja acontecendo, essas mudanças. E aquilo que. Eu sou do PT, alguém pode falar, mas você é oposição, perdeu a eleição, está aí numa postura crítica. Mas quem está crítico hoje, mais do que nós, é o próprio partido do prefeito. O presidente da Câmara de Vereadores, Marquinhos Amaral, tem mostrado absoluta insatisfação. Eu li hoje nos jornais que ele disse: Paulo Otomani está levando a cidade e o seu governo para uma vala e eu não vou acompanhá-lo nesse enterro. Portanto, mais do que o próprio vereador, presidente da Câmara, que é do partido do prefeito, falando uma coisa como essa, eu não preciso falar mais nada.